A história do reino de Cien. Há muito tempo atrás, no continente de Mu, havia um reino chamado Cien. Nele vivia uma princesa de cabelos brilhantes, dourados, usuários de um shampoo seda. Seu nome era Sória. Quando ela finalmente completou os seus esperados 18 anos, o reino organizou uma festança de matar. Mas no meio da comemoração apareceu um penetra na festa, um mago amargurado, cujo levantou suspeitas dos convidados. O mago então pega o seu cajado, parecia inquieto, e estava mesmo, pois tinha medo do crescimento da força mágica da princesa, que era mais forte que sua própria existência, que não era lá grande coisa. Surpreendendo a todos, o mago peidou covardemente e lançou uma maldição na princesa e em seu reino. A maldição fez com que o reino ficasse coberto de folhagens espinhosas, elas se espalham rapidamente pelo reino. Isso afetou uma vida minimamente humana no reino, fazendo assim com que seus cidadãos abandonassem tudo. Sendo assim, não restou ninguém no reino de Cien, além daqueles que já sortudamente amaldiçoados viviam no castelo, assim então, protegendo o enorme e charmoso Castelo Branco. Encerrando este belo começo, nos perguntamos: o que aconteceu com a princesa? Cansada, a nossa querida loira parece realizando alguma atividade no jardim do castelo, arrancando sozinha, de forma completamente inútil, as folhagens que amaldiçoavam o reino e o castelo. Cansada de seu esforço, claramente inútil, a loirota suspira: nossa, mas nunca haverá fim para isto? Um barulho de craquelado ecoa pelo jardim, chamando assim a atenção de nossa loira, o que a faz resmungar, esse som. Craque! A barreira mágica que isolava o reino junto da maldição acabou se quebrando, fazendo a pressão da nossa mini Andressuras cair. Meu Deus, bora! Por fim, alguém corajoso acabou quebrando a barreira, fazendo com que a nossa loirota ficasse em euforia. A loira aguardava ansiosamente que um herói másculo e encantador quebrasse a barreira, e consequentemente a sua maldição. Precisava agir naturalmente para encantar este tal herói. Respirou fundo, arrumou-se e preparou-se mentalmente. Nossa ímula estava pronta para o abate. Ele está vindo louca para saciar seus desejos de mais de 100 anos, a loira aguardava ansiosamente pelo corajoso. O herói! Ah, o herói! Estava impressionado, sem palavras, com os olhos fixados naquela figura que havia sentada em sua frente. Seria uma alucinação? Um sonho? Um delírio? Pois ela era uma galinha tão gorda. Obviamente, nossa loira não sabia da vergonha que estava passando ao tentar seduzir o herói com os olhos. A querida não entendia o motivo da confusão de seu querido. Não tinha gostado do pacote? Era um ladrão? Mas pelas vestimentas parecia ser mesmo algum tipo de herói, ou pelo menos alguém fantasiado, já que não possuía armas. Espere! Esse emblema? O tal herói estava furioso, não conseguia acreditar que todo o esforço e charme dele haviam sido em vão. Passou seu perfume mais caro do catálogo da Natura para encontrar um castelo-fazenda. Praticamente sozinho, frustrado e com o ego ferido, gritou: tudo isso por uma galinha gorda. Seu gorila! Esbraveja a linda galinha, ofendida pela petulância. A galinha tinha acabado de falar. O herói estava começando a achar que aquelas plantas amaldiçoadas em volta do reino eram as famosas alucinógenas. Logo o ajudante do nosso grande másculo herói entra na sala à sua procura. Ah! O invasor do castelo então diz: não pense muito, tem uma galinha gorda e amaldiçoada aqui, apenas me alcance a espada para fazermos um churrasco e não morrermos de fome aqui. Nossa loira, furiosa, não entende como aqueles caras conseguem desrespeitar a realeza. Logo, os ameaça. Paguem pelos seus pecados. A famigerada dupla de homens se espanta com a situação, choram, se desesperam, e acabam tendo certeza que aquela cena é efeito de plantas alucinógenas. Corra, essa galinha está drogada! Grita o herói. O nome da obra é The Princess in the House. Sim, sou eu mesma. A famosa princesa Sória de Cien. Nossa protagonista estava convencida do poder de seu status e de sua postura. Era uma dama, delicada, uma bela galinha.
A dupla de homens estava à procura da princesa adormecida, mas é apenas aquilo que acharam. Uma galinha. Ah! Minha cabeça! O que importa é que a princesa está aqui, mesmo sendo uma galinha. Diz o invasor. Nossa protagonista sempre à frente, já havia explicado sua situação embaraçosa, apesar de acreditar que sua alma de elite seria o suficiente para ter respeito e marcar presença. A galinha reconheceu o reino do príncipe pelo seu emblema, é óbvio que era abaixo do seu. Como ninguém tinha coragem de desrespeitá-la desta forma? Mesmo no corpo de uma galinha, uma pena só valia mais que o cabelo todo daquele homem. O príncipe se ofende, pois não acha o mesmo. E assim, sozinho, começa uma discussão. Lembrando, com uma galinha. O ajudante do invasor acaba se cansando e mandando a real: senhor, você realmente não é muito mais que isso. Está conversando com uma galinha pelos últimos 10 minutos. E para terminar o clima de enterro, o exército inteiro do homem estava vendo, estranhamente calados. Sem paciência, o príncipe pergunta se não estão ouvindo que a suposta princesa, galinha, está dizendo que é a única sobrevivente do reino. Em lágrimas, desespero, vergonha e medo, seus companheiros demonstram aos sons de um galinheiro que... Não. Em meio às lamentações, os companheiros acreditam que seu chefe está louco, e teria que ser isolado caso fosse contagioso. A galinha e o príncipe então caem na real. O papo sempre foi apenas entre os dois, ninguém mais podia entender a protagonista. Em uma tentativa falha e bruta de provar que a protagonista estava apenas de palhaçada, o homem dá um pequeno cutucão em sua cabeça. Mesmo no corpo de 2 patas, ainda assim era uma dama. E como uma dama poderia se defender desses atos sem educação? Explodindo como uma bomba atômica de pura magia. Claramente a intenção da protagonista não era só dar um susto neles, pois a sala da princesa ficou completamente em chamas. Após ter que defender seu príncipe com um escudo potente de magia, finalmente o ajudante começou a acreditar que aquela galinha era a princesa. Um espirro? Pesou a mão? Escapou um peido? O que seja que foi esse susto, foi o suficiente para o exército do príncipe se armar e caçar a protagonista como se fossem famintos em uma ceia de Natal. O susto não foi apenas para os homens, mas também em nossa protagonista. Correndo por sua vida e carne, ela não acreditava mais que aqueles inconvenientes poderiam quebrar sua maldição. Chorando, decepcionada, a galinha lamentou. Por que eu ainda acreditava nas palavras de salvação daquele mago? Desapareceu assim em meio ao jardim do castelo. Definitivamente não era um dia como qualquer para o invasor. Ele estava sem reação. Enquanto seu exército corria para ver se o príncipe estava inteiro, tanto fisicamente como psicologicamente, o mesmo apenas perguntava de seu Chester. Devolveu o casaco de seu fiel escudeiro, no qual havia voado com impacto na sua cabeça. Obteve a resposta de que a princesa havia fugido. Ceia de Natal destruída. Seus companheiros, com os psicológicos 100%, perguntam ao príncipe como ele descobriu que aquele bicho peolento era a princesa adormecida. Óbvio que aquele cara ficou completamente sem jeito, acabou desviando do assunto. O que não ajudou a limpar sua reputação na equipe. Posturado e calmo, com desejo de retomar seus objetivos, o príncipe apenas sai da sala e pede para que não o sigam. Explicou que não era pelo motivo de não confiar na equipe, é que não poderiam mais perder tempo em seus objetivos. Vergonhosamente tentando recuperar seus respeitos, afirma para sua equipe como se fosse o salvador da pátria. Eu que lidarei com a princesa. O único jeito de escapar daquela explosão era pelas janelas, ela deve ter escapado para o jardim do castelo. Resmungou para si mesmo o herói, enquanto caminhava e analisava os corredores do superior castelo do reino de Cien. Mas em meio de tantas paredes brancas, um quadro cheio de cores vivas chamou sua atenção. Tudo indicava que era a família da princesa. Ele não conseguia acreditar, aquela delicada moça e aquela galinha psicologicamente debilitada e com piolhos eram a mesma pessoa. Ao sentir um forte cheiro de granja vindo do quadro, decidiu analisá-lo melhor. O cheiro desagradável era explicado por conta de rastros da tal princesa. Como que uma princesa, elite, com educação diferenciada e privilégios deixava rastros se estava fugindo?
Era de se duvidar de seu intelecto. Era como se a galinha estivesse implorando para ser encontrada, ou era apenas muito burra mesmo. O príncipe decidiu acreditar na segunda versão ao olhar um rastro de penas no chão em direção ao jardim. Caminhando na ponta dos pés para não assustar o animal dramático, foi assim procurando a galinha. Ele havia achado, mas de uma forma um tanto desagradável. Eu gostaria de falar com você, princesa. A galinha estava presa de forma vergonhosa em um buraco, com suas intimidades, desagradáveis, completamente expostas. O príncipe se perguntava como alguém com tanto poder poderia se meter naquela situação? Pelo amor de Deus! O príncipe tentou acalmar a princesa, mas falhando miseravelmente, pois o mesmo também não era tão esperto, disse. Você sabe melhor do que nós que não adianta correr, princesa. Olhe o seu estado, não tem mínimas condições de uma fuga. Era um gorila, pensou a princesa. O invasor então puxou a galinha para que conversassem olho no olho. Sobre aquela explosão, vamos fingir que nada aconteceu. Aposto que estava nervosa assim como nós. Disse o príncipe, sem ter o mínimo de senso que estava envergonhando ainda mais a galinha. Além de envergonhada, a galinha se ofendeu. Como aquele cara poderia tratar aquela explosão como nada? Jamais seria esquecível algo daquilo. Ele estava se fazendo de machão? A loira lembrou-se de quando era muito respeitada em seus tempos de ouro. Era uma maga genial, respeitada por todos, mas agora, estava presa em um corpo cheio de penas, nem ao menos conseguia tomar banho sozinha. Se tivesse sua aparência de volta, será que essa humilhação iria parar? Vaza daqui, cara! Disse a loira, chateada por estar sendo humilhada por um ninguém que parece alguém. Eu já fiquei presa em um buraco como um frango na forma, o que mais você quer de mim? Gritou a princesa. Olhando bem para o buraco, ele não era tão pequeno assim, a galinha que era enorme mesmo. Olhe pelo lado bom, quase perdeu apenas a cabeça. Disse o invasor, em uma tentativa falha de consolar a princesa. Aquelas palavras estressar de uma forma, que seus piolhos começaram a cair pela capa branca do príncipe. Todos sabem que existem regras morais na sociedade, uma delas é não falar sobre o peso de uma dama. A galinha, em uma tentativa falha de se defender, afirmou que era culpa da maldição e que comia apenas grama. Acham que aquilo era verdade? Para ela, sim. Para o resto de nós, pessoas normais, claro que não. Era muita cara de pau, pensava o príncipe. Pare de rir, seu chinelo. Como se sentiria se fosse amaldiçoado por apenas não querer dar uma ficadinha com um mago, hein? Fala pra mim. Esbravejou a galinha. Ficadinha? Eu pensei que o mago tinha medo e inveja do seu poder. Indagou o príncipe. Pelo visto haviam espalhado falsas fofocas sobre a verdadeira história da princesa e do reino de Cien. Essa fofocaiada enfurece Sória. O homem então faz uma proposta ousada. Se a princesa se livrasse das proteções e da vegetação espinhosa entre o reino de Cien, ele daria um jeitinho nas fofocas. A loira poderia ser pateta às vezes, mas tinha experiência no pedaço. Ela sabia que aquele homem era de outro reino, logo pensou que poderia ser não um golpe, mas sim o golpe. Tome vergonha na cara, chinelo. Você apenas quer o território de meu reino. Disse a galinha, saindo do topo da árvore. Afirmava para si mesma que ela era show, fugiria e jamais deixaria alguma invasão acontecer em frente aos seus olhos. Aconteceu. Ela foi facilmente pega, como uma bola de futebol. Era pesada demais para voar. É uma galinha, não um falcão, tá? Disse o homem, sem paciência. O invasor tentava convencer a galinha de que não queria invadir seu reino. Mas como acreditar quando se tem uma cambada de gente saqueando e trazendo um monte de trambolhos para seu reino? Sem jeito, ele tenta explicar que apenas querem ser aliados do tão poderoso reino de Sim. Usou como argumento que a galinha era louca de proteger um reino que não havia mais ninguém. Ela estava sozinha nessa missão, completamente sozinha. Sem família, sem amigos, sem reino. Sem nada. Sofria mais que Jesus na cruz. A população de Cien vai retornar. Pague para ver. Disse a princesa, de forma confiante.
A galinha acreditava que se a sua maldição fosse quebrada, as pessoas que ainda lembravam de suas vidas no reino, voltaria por conta da nostalgia e saudade. O cara insistia que era só ela se livrar daquela vegetação espinhosa e da barreira, e pela 100ª vez ela teve que repetir que não era possível, apenas quebrando aquela maldição. Aquele cara era insistente, viu? Não tem quem aguente com um sorriso no rosto. Preciso de um herói para quebrar minha maldição. Repetia a galinha em sons que apenas o príncipe podia ouvir, enquanto o resto de seus companheiros o viam como louco, perdido e talvez dependente químico. Como não achar bizarro um homem adulto conversando com uma galinha, como se fosse uma reunião de trabalho? Essa historinha de herói era muito fofa, mas caindo na real, não existiam esses tais heróis na realidade, então ficava difícil saber quem estaria à altura deste cargo. Convenhamos, não que alguém quisesse ocupar o cargo de herói da galinha. Majestade, vamos logo. Temos horário para ir embora nesse trânsito, disse o ajudante do príncipe. Foi aí que o nosso querido invasor teve uma brilhante ideia. Ele lembrou que para ser o guardião, braço direito, ajudante de um príncipe, era necessário ser habilidoso, era necessário ser faca na caveira. Para fechar assim seu pensamento com chave de ouro, nomeou seu ajudante como então o primeiro herói do reino. Não que a palavra desse cara tivesse muito valor. Não há como levá-lo a sério. O príncipe então explica para seu mano sobre a maldição da princesa. E lhe dá a oportunidade, ou melhor, o força a ser o escolhido para quebrar romanticamente a maldição da galinha com um beijo. Um beijo? Indagou seu companheiro. Era nojento, e até mesmo imoral. Como alguém em estado de consciência sã, beijar animais além de perigoso, além de transmitir doenças, também é crime, e nenhum herói comete crimes. Para tentar sair daquela situação de barril, o companheiro armou uma emboscada mental, perguntando ao príncipe: Senhor, como tu sabes que essa realmente é a princesa Sória? Ela me disse. Disse o príncipe, de forma certeira. O ajudante ia tramando sua salvação, mas precisava saber se a galinha realmente falava apenas com o príncipe, ou se o príncipe estava em estado de demência. O esperto, para tirar suas dúvidas, pede para o príncipe perguntar para a galinha qual era a poção mais difícil de ser feita. A galinha, experiente em magia, prontamente respondeu que era a poção do amor. E como o ajudante não a escutava, o invasor traduziu o que aqueles cacarejos queriam dizer. Assim o esperto ajudante tirou suas dúvidas. O príncipe não tinha conhecimento nenhum em poções e magia, não haveria como ele saber da resposta apenas com o esforço da própria mente, que já não era lá tão especial. Ou seja, a galinha realmente só conseguia falar com o príncipe. Majestade, você é o herói da princesa Sória. Já que é o único a conseguir ouvi-la. Parabéns! Respondeu seu ajudante, com um tom deboche, o que acabou fazendo o príncipe ficar mais branco do que já era. O invasor com o ego ferido jogou a galinha pro canto dos infernos, com nojo. Como que ele, um cara responsa, ia beijar uma galinha? Isso mancharia a imagem dele para sempre, jamais comeria aquela lavagem. Pois é, pimenta no orifício dos outros é refresco, pensou o ajudante do príncipe. A galinha e o invasor ficavam claramente desconfortáveis juntos, tinham nojo um do outro, não queriam se beijar e aceitar a condição da maldição, ao menos não nessa vida. O ajudante do príncipe precisou agir como uma babá novamente, tendo que o lembrar que precisavam partir com a princesa para o outro reino. Sendo assim, foi necessário escolher um meio para transportar a princesa, que lembrando, tinha um corpo de uma galinha e adoraria fugir. Levariam no colo como um pet? Na gaiola como um animal selvagem? Na coleira em adestramento? Apesar dos piolhos de galinha, optaram por a levar no colo, em respeito ao resto de sua dignidade e reputação. Detalhe, nenhuma das opções agradaria de qualquer forma a galinha, era uma princesa amaldiçoada difícil. Jamais a levaríamos em uma gaiola, majestade. Ainda é uma princesa, mesmo neste corpo. Disse o príncipe, em busca da confiança da princesa. Ele se esforçava. Se esforçava em vão, pois não conseguia ser esperto por mais de 2 frases e interações. Ignorando a própria tese que mesmo em um corpo de uma galinha, ainda era uma princesa que deveria ser respeitada, o nosso querido invasor acaricia a galinha como se fosse
Um pet. Argue, minha mãozinha. O príncipe havia sido atacado, merecidamente. Era um debochado. Os dois tentavam agir como realeza, mas só conseguem passar a imagem semelhante de uma dupla sem teto do centro de São Paulo que só discutem. Só lhe aturo com essas palhaçadas por conta de minha maldição, entendido? Relembrava a princesa. Ela estava com uma sincera vontade de explodir a carroçaria. Perdão pela petulância, princesa, por favor, me puna. Disse o príncipe. Hã? Punir? O que uma galinha faria para punir alguém? Não colocaria mais ovos para morrerem de fome? Parabéns, esse cara é alguém que consegue errar tudo em socializar. E sabe o que é pior? Ele sabe que ele não consegue nada direito. O exército seguia com seus cavalos, em uma formação agitada, para levar a princesa e o príncipe até o reino de Croatian, o reino do príncipe. Em formação de ataque, para defendê-los de qualquer ameaça, mas os burros só chamavam mais a atenção desta forma. Além de preocuparem a galinha, que já estava ficando careca. Ela não imaginava que a situação fora de seu reino estava parecida com o Carandiru. O príncipe procurou tranquilizar a princesa. Apesar da longa viagem, ele relembrou que seu braço direito estava ao seu lado, cujo mesmo utilizava muita, mas muita magia. Por isso mesmo andava cheio de joias, eram todas joias para recuperar sua mana, o combustível da magia. Novamente o príncipe falha, ele não consegue tranquilizar a galinha desta forma, apenas a deixar mais nervosa. Chegando perto da vegetação espinhosa que isolava o reino de Cien, um dos cavaleiros alerta o resto do exército para que ficassem atentos, pois o príncipe havia jurado de dedinho que além da proteção daquele reino, a coisa estava feia. O mago, braço direito do invasor, se prepara para abrir uma fenda mágica na proteção do reino, para que possam encarar o perigo. O príncipe levanta sua espada e grita com a voz mais grossa que consegue. Fiquem prontos, pessoal, a coisa lá fora está feia. Ao passarem das barragens mágicas do reino de Cien, a galinha percebe que as coisas estão feias mesmo. Feias pro lado do invasor. Aquele besta já estava com fama de esquizofrênico. Agora, piorando, veio também a fama de louco, pois ao lado de fora da barreira havia apenas barreiras de madeira para enganar invasores nada espertos de longe. Não era mentira, eu juro, ele tentava limpar sua imagem. Mas era muito difícil ajudar o príncipe, ele estava em desespero, não conseguia uma vitória sequer na vida. Aquele é o seu reino? Você não disse que era uma longa viagem? Indagou a galinha. O reino de Croácia era apenas algumas quadras do reino de Cien. Sem senso geográfico, sem ideia do que é perigo, falando com uma galinha e sem moral sobrando, o príncipe tenta se defender da tese que é sim muito longe, mas todos sabem que esse pensamento não passa de um comportamento preguiçoso. Ele ainda insistia em dizer que este curto caminho estava lotado de vilões. Vilões? O verdadeiro vilão é você, que invadiu o meu reino e está me sequestrando. Relembrou a princesa, o que, pensando bem, era verdade. O príncipe, em sua defesa, disse de forma completamente sem vergonha que o caminho de sua casa se encontrava com o reino de Cien e ele era uma pessoa curiosa. A galinha resolveu ficar em silêncio como resposta. Ela sabia que um bom palhaço gostava de um palco. Mas será mesmo que aturar aquele charlatão era problema dela? Ela pensou direito e concluiu que não era um problema dela. Assim então, apenas voou para longe, aproveitando a baixa guarda do pateta que a segurava no colo como um animal de estimação. O exército ficou incrédulo no quão inútil aquele príncipe poderia ser em uma operação, o mérito dele era apenas por nepotismo. Pois é, a situação do príncipe estava bem feia, reputação zerada. No fim, chegaram ao reino de Croácia sem a carga principal, a galinha. Meu nascimento foi um erro, Orwell? Pergunta o príncipe para seu parceiro, já em seu castelo. Ele estava com a autoestima no chão. Apesar dos consolos de seu braço direito dizendo que já estavam procurando o animal pelo castelo, o invasor não conseguia parar de se culpar por não passar em sua cabeça que uma galinha, mesmo tendo claramente asas, poderia voar nem que fosse por alguns segundos. Era difícil acalmar a tristeza e frustração do príncipe, pois ele relembrava que haviam dezenas de galinhas no mundo, a única diferença da princesa é que ela era uma galinha acima do peso.
A areia do mundo é grande demais pro caminhãozinho da galinha, majestade. Fique tranquilo. Tranquilizou seu ajudante. Aproveitando que os dois estavam a sós, o ajudante chama a atenção do príncipe para uma conversa séria. Tem certeza que aquela galinha era a princesa Sória? Cada vez que duvidavam do príncipe, sua vergonha e sentimento ser inútil aumentavam. O ajudante não tinha intenção de debochar da reputação do príncipe, mas sim de trazer uma hipótese. Ao passarem das barreiras amaldiçoadas do reino de Cien, a vegetação espinhosa não atacou a galinha, fazendo assim com que o ajudante pensasse que ela na verdade poderia estar os enganando. Assim chegaram à conclusão de que a galinha poderia ser na verdade o mago os enganando, para fugir e destruir o reino de Croácia também. Isso aumentou consideravelmente a preocupação do príncipe, poderiam estar agora lidando com uma perigosa ameaça. Sendo assim, o príncipe toma uma decisão firme, ele pede para que busquem qualquer galinha branca que houver no reino, até mesmo para tirarem as que estivessem nos pratos dos cidadãos. O ajudante tenta convencer o príncipe a tomar outra decisão, pois a que ele havia sugerido era muito severa, poderiam causar fome no reino. O mesmo manteve firmemente sua decisão, estava certo de que tinha que recuperar sua reputação e livrar seu reino de qualquer perigo. O primeiro passo de recuperação de sua reputação foi tranquilizar seu ajudante, não querendo parecer um grosso tirano. Jamais pareceu um grosso tirano, mas sim um pateta do governo. Ao anoitecer no reino de Croácia, as pessoas continuam suas vidas sem imaginar o que estava acontecendo por baixo dos panos. Ou melhor, não faziam ideia do que estava acontecendo dentro dos arbustos. Lá estava nossa loira, escondida e tramando poucas e boas. Ela estava em busca de um cavalheiro especialista em falcões e aves, poderia ser sua salvação. Já faziam 3 dias que estava fugindo do príncipe. Uma galinha, sozinha em um castelo, onde ninguém a entende, acima do peso, com dificuldades de locomoção, o que poderia dar errado, não é mesmo? Tudo estava dando errado, dentro do pavilhão do exército, quando a galinha tentava falar, se ecoava um som de falcão por todo o pavilhão. Era como uma cena de terror. Ela falhava miseravelmente em sua missão de ser discreta. Com todo o chilique da situação, fofocas quentinhas começaram a ser espalhadas através do reino. Você escutou o que estão falando? Algo está beliscando a boca dos guardas enquanto dormem no pavilhão. A fofoca estava quente no reino, principalmente no castelo. Os funcionários do castelo acreditavam ser o bicho-papão, e que na verdade essa lenda era uma mulher, o que apimentava ainda mais a fofocaiada. As funcionárias comentavam e se divertiam com o sofrimento dos guardas do pavilhão, o que não imaginavam é que alguém escutava pela primeira vez essa fofoquinha atrás das paredes. Era o príncipe. Estavam escondendo essa papagaiada dele, por vergonha dos guardas serem vistos como frangos. Ao escutar a fofoca, ele sabia que era a princesa. Seu ajudante também achava o mesmo. Era como se fossem unha e carne, se um estava perdido, o outro também, se um não sabia, o outro também, se um achava algo, o outro também. A princesa deve estar procurando o herói que quebrará a sua maldição, comentou o ajudante do príncipe. O que a galinha fazia era basicamente lascar o beijo em geral e sair correndo no escuro, por isso a fofoca sobre de bicho-papão. A dupla dinâmica de rapazes estava em uma procura da galinha já havia bastante tempo, o que já havia ocasionado muitas vergonhas, como apresentar para os nobres do reino uma galinha qualquer como se fosse a princesa. Com as novas informações, sua busca estava mais perto de obter resultados. Sendo assim, o príncipe faz algo útil pela primeira vez, ele propõe uma boa ideia. Já que não conseguia achar a galinha certa do jeito tradicional, por que não bolavam uma emboscada, ou melhor, uma trollagem para a princesa? Em outro cômodo do castelo, encontramos a galinha, cansada de distribuir beijos de graça e sem sucesso, era como se tivesse aberto um OnlyFans por centavos, humilhante. Mas decidiu se levantar e reagir, pois aquela melancolia tinha colocado em um lugar não muito agradável. A galinha acabou parando em uma cozinha, como uma tentativa enfadonha de suicídio. Era bobo demais para a morte de uma princesa, pensava mesma com a cabeça mais calma. Decidida a continuar seu legado, ela confessava para si mesma que tinha sido bem besta e perdido seu tempo tentando achar seu herói. Ela não queria aceitar a possibilidade daquele príncipe chinelo ser o seu herói.
Era humilhante. Apesar de não querer, nem tudo queremos nós conseguimos na vida. Tristemente decidida do seu destino, ela arma um plano para entrar no quarto do príncipe e beijá-lo à noite. Pela noite seria menos humilhante oferecer sua valiosa boca para aquele gorila. Suspirando de cansaço e derrota, a galinha pensa em como poderia invadir o quarto do charlatão, ou melhor, do suposto príncipe. Suposto sim, pois sabemos que ele não tem uma postura de príncipe. Ah! Sem chance! Essa vai ser minha última alternativa. A galinha disse a si mesma. Arrombou a janela da cozinha e decidiu que antes de passar o desgosto de beijar aquele invasor, iria tentar com todos os reinos primeiro. Era uma safada sem vergonha, na verdade. Ao pular da janela da cozinha, decidiu caminhar pelo reino e esperar a noite chegar, para assim dar os seus abates. Caso mesmo assim continuasse uma galinha, pensaria se valeria a pena beijar aquele cara. A noite chegou no reino de Croécia, junto também chegou a hora dos golpes da galinha. A galinha entrava em um quarto de um nobre, após driblar a segurança do local. Por ser um lugar bem protegido, mesmo sendo uma invasora naquele local, se sentia mais tranquila. Depois de tantos beijos, já se sentia suja, e ainda pior de estar tirando a inocência de alguns rapazes inocentes. Pensa só que vergonha seria dizer que seu primeiro beijo foi em uma galinha, assustador. Mesmo com estes pensamentos, a galinha se mantinha firme em seu plano, se aproximando da cama do nobre, sussurrando para si mesma. Farei isso de forma rápida. Aqui vou eu! Repetia a galinha, voando em direção ao seu alvo, aparentemente indefeso. He. Uma risada sapeca sai da boca do suposto nobre desacordado. Quanto tempo, minha franguinha! Era o príncipe, era tudo uma pegadinha do mesmo. Antes que a galinhada pudesse pensar em alguma galinhada, ela foi pega pelas mãos do charlatão. Me solte, seu perseguidor! Grita a galinha, se esperneando em esperança de escapar, mas era fácil segurá-la, pois parecia uma bola de futebol. Horrorizada com aquele gorila pegando na perna de uma dama, a princesa o acusa de assédio, mas é rebatida pelo príncipe, a relembrando que aquela, no momento, era apenas a perna de um bicho. Mesmo nas mãos do príncipe, a galinha não desistia de tentar escapar. Era tão inútil suas tentativas que geravam vergonha e irritação no homem. Sem opções melhores, o príncipe precisou tomar uma atitude grossa para conseguir falar com a galinha. Sendo assim, foi necessário prender a princesa em um saco. Cavalheiro, não? Pelo menos o príncipe estava satisfeito com sua solução para o chilique da galinha. Desistindo de resistir, a princesa tenta entrar na mente do agressor, o perguntando: quer tanto meu pequenino reino assim? Está passando fome? O príncipe consola o animal, dizendo que o reino de Cien não era nada para ele, não valia um terço para o seu. Novamente, na tentativa de consolar, ele humilha, ele não tem limites. O reino de Croécia é um terço do continente, a sua terra não faria cócegas de diferença. Afirma o homem. Debochado e convencido. Ele explica que tudo o que queria era o rio que passava em meio ao reino de Cien, pois o mesmo era importante para os negócios do reino e em suas exportações, mas com a maldição, a vegetação amaldiçoada impede que barcos passem pelo rio. Surpreendido pelo silêncio da galinha, o homem abriu o saco para ver se não havia feito besteira. Simplesmente, apenas simplesmente poderia ter matado uma histórica princesa e acabar com a linhagem de uma família real de anos. Sendo assim surpreendido pela galinha. Estava mais viva que nunca, gritando com o mesmo. Mas o rio fica no meio de meu reino, qual a diferença? O príncipe, como sempre, burro. Mesmo o rio estando no meio do reino de Cien, a galinha não entendia o desejo do príncipe, pois se lembra bem de que o rio não havia chegado a ser afetado pela maldição. O homem explicou que a maldição foi se espalhando aos poucos pelos arredores. Nos dias atuais o rio estava sem acesso com tanta vegetação amaldiçoada. A situação estava feia, faca na caveira. A informação preocupava a princesa. Isso significava que um dia a maldição poderia tomar tudo, era um perigo, explicava o homem. Na continuação de sua explicação,
O príncipe compartilha o fato de que nos últimos 6 meses a maldição se espalhou tanto que cobriu parte do céu, impedindo até mesmo que a chuva caísse, prejudicando a plantação e alimentação do reino de Croácia. A princesa não havia percebido antes, mas ao olhar na janela viu que realmente era verdade, o reino inocente de Croácia estava sendo tomado pela maldição. Logo a visão que tinha do príncipe havia mudado um pouco. Na visão da princesa, passou de um marginal lunático para um príncipe de coração quente, no qual buscava ajudar sua população. Ele havia se arriscado a ir em um reino pequeno vítima de uma maldição de mais de 100 anos apenas para ajudar as pessoas de seu próprio reino, humilde, não? Então tu és um príncipe bondoso, certo? A galinha elogia o homem. Foi um elogio sincero. Óbvio que aquele cara não estava acostumado com elogios sinceros, é impossível elogiar alguém que nunca acerta. Ajuda ai, amigo. Com o elogio, o príncipe ficou sem jeito. A galinha coloca sua mão? Sua pata? Suas penas? Enfim, a galinha coloca sua asa em cima da mão do príncipe, e tenta o consolar com palavras atrapalhadas, digamos assim. Você devia carregar um fardo pesado, não é mesmo, meu menino? Meu menino? Pelo amor de Deus! Aquelas palavras arrepiaram o invasor dos pés da cabeça, coisa que ele não estava acostumado a sentir. Assustado com aquele sentimento, o homem se levantou. Caminhou até a porta do quarto em passos mecânicos. Uma galinha tinha acabado de amedrontar um marmanjo. Adivinha quem estava do lado de fora? Seu braço direito, como sempre, é inseparável. O príncipe puxa de forma nada delicada seu ajudante para o quarto, é como se estivesse amedrontado por um monstro. Deixando assim o seu ajudante amedrontado junto com ele. Já não basta o próprio desespero, ainda deixa os outros desesperados. O príncipe diz ao seu parceiro que agora tem certeza que aquela galinha não era a princesa, mas sim o mago. Ele estava desesperado, falando rápido, e seu parceiro, sem entender absolutamente nada. Já a galinha, ficou completamente perdida com a reação do homem. Ela tinha sido gentil, não tinha? O invasor começa a explicar tudo o que havia acontecido dentro daquele quarto. Ele estava sério de que aquela situação era séria. Bem, um cara amedrontado, 2 pessoas confusas, ou melhor, uma galinha e uma pessoa confusa, tentavam se comunicar por olhares, pois palavras eram demais para a situação. Era um assunto sério apenas para o príncipe. Seu ajudante chegou a ficar com dor de cabeça de tanta informação besta em tão pouco tempo. De certo, não é comum uma majestade comum agir dessa forma. Não ouça rir das minhas palavras, é sério, cara. Diz o príncipe em desespero, defendia sua própria pessoa, na qual mesmo sabia que não valia muita coisa. O invasor dizia que a galinha era maligna, que manipulava as pessoas com as palavras para atacá-las assim que pudesse. Tamanha besteira fez com que o seu ajudante debochasse sem querer querendo. Você realmente acha que sou um príncipe bondoso? Besta, não consegue perceber que ele zomba de si mesmo, coitado. A galinha, incrédula com a reação infanto-juvenil do marmanjo, pensa consigo mesma. Eu apenas o elogiei, certo? Este é o Shen, um membro da Ordem do Falcão que nos dá muito orgulho. Ele trabalha na proteção ao reino de Croácia. Em meio de um de seus treinamentos noturnos, percebeu que havia algo ou alguém se esgueirando no meio da escuridão. Ele cumpriu sua missão de proteção ao reino, mas nem ao menos recebeu uma graninha extra para isso. Ele sabe que é necessário trabalhar com paixão pela proteção dos cidadãos e do reino, mas se perguntava, será que esse abuso de autoridade do príncipe não seria contra a CLT? Shen estava sendo chamado nos aposentos do príncipe, que nem ao menos tirou a preguiça de seu corpo para chamá-lo pessoalmente. É mole. Ao contrário do príncipe, o guarda mostra ser bem educado, batendo na porta antes de entrar e se apresentando. Majestade, é o Shen. Vim assim que soube que precisava de mim, aqui em seus aposentos. Vou que o Shen não consegue terminar de raciocinar a frase, pois há algo perturbador nos aposentos de Sua Majestade. Uma galinha. Isso mesmo, ele viu uma galinha enfeitada. O príncipe estava saudável mentalmente? Era este o homem que governava um reino inteiro?
A majestade tinha uma oportunidade magnífica, segundo ele mesmo, para o seu funcionário. Ele faria história não apenas no reino de Croécia, mas sim no mundo todo. Não que as palavras do senhor realeza fossem convincentes, ele precisava de um pouco de aulas de coach sobre postura, afinal, o guarda não conseguia levar minimamente a sério com aquela galinha o encarando. Percebendo que o guarda estava viajando na maionese, o príncipe teve que chamar sua atenção com autoridade. Tá difícil mesmo achar alguém com vontade de trabalhar nos dias de hoje. Percebendo que não estava falando a língua do seu funcionário, a majestade decidiu jogar sujo. Olha! É uma missão secreta, tá certo? Muito secreta. Cheque mate! As palavras caíram como doce na boca de criança nos ouvidos do funcionário. Ele chegou a brilhar os olhos. Então a majestade explica para o guarda a situação. Aquela galinha supostamente era a princesa Sória, mas agora estavam cogitando que ela era na verdade o mago da maldição de Cien. Confirmava a galinha que ela era sim a princesa, mas como só podia ser ouvida por um príncipe taxado de demente, suas palavras não tinham muito valor. Então, Senhor Shen, gostaria de colocar o destino do reino em suas mãos. Disse o príncipe, de forma exageradamente dramática, com o objetivo de tocar o coração guerreiro do funcionário. E não é que ele conseguiu? O guarda estava babando com aquela ideia. Uma proposta que ainda não estava concluída. Quando a majestade concluiu sua proposta, o guarda parou de babar. Você poderia ser o herói que vai beijar a princesa Sória? Que cara fora da casa! Majestade, perdão, mas o guarda tinha uma dúvida muito sincera. Quando você fala em beijar, eu beijo o biquinho de cima ou o de baixo? Completou sua dúvida. Era uma dúvida que, digamos assim, deixaram todos na sala de queixo caído. Quem que pensaria em algo assim? Até que não era uma dúvida tão absurda, pensou a princesa. Era uma dúvida aceitável, por não ser algo comum de se pensar em um dia qualquer. São poucos os insanos que beijam uma galinha. Chega de perder tempo. O ajudante do príncipe teve que os cortar no meio bonito. O tempo que tinham sem ter que pagar hora extra para o funcionário era pouco. O guarda se preparou mentalmente para salvar o reino, e beijar a sua dama? Galinha. Não há como chamá-la de dama neste corpo. O guarda então pediu perdão, para manter a educação, e foi ao ataque na sua cremosa. Será que a maldição finalmente iria se acabar com aquele beijo? Claro que não. Se não, não teria graça a história. Como já esperado, aquele não era o herói da galinha, o que a deixava muito chateada e sem dignidade, afinal, já havia beijado mais caras do que a sua parte feminina inteira da árvore genealógica. Já o príncipe estava exausto, queria acabar logo com aquela maldição e se livrar de uma vez. A galinha não aguentava mais a pressa que o príncipe estava, ele não conseguia pensar na vergonha que uma dama sentia naquela situação? Será que aquele gorila não podia apenas beijá-la e acabar com a palhaçada? Em contrapartida, o príncipe não queria beijar alguém que não fosse sua rainha, sendo pessoa ou, bizarramente, uma galinha. Queria se fazer de bom moço. Será que Croécia é tão conservador assim? Pensava a galinha. Era uma diferença bem grande entre os dois reinos. Em Cien, uma princesa que já havia beijado metade de uma população, em Croécia, um príncipe conservador. Amigo, você deve ser um virjola, suspirou a princesa. O príncipe, claramente ofendido, com o ego de majestade ferido, se ajoelhou em frente à galinha e fez um discurso político. Você não está entendendo, eu não poderia quebrar esse vínculo. E se eu for o seu herói? Eu teria que me sacrificar pelo reino. Disse o príncipe, em um tom melodramático, que só convencia ele mesmo, para os outros, não passava de vergonha alheia. De forma desinibida, e para se vingar dos insultos da galinha caipira, o príncipe pega seu rosto à força, e faz o que ela mais temia em toda a sua vida. Ele ameaçou beijá-la. Isso ocasionou na resistência da galinha e em uma luta corporal, com o ajudante do príncipe de plateia. Chame os guardas novamente, vamos tentar desde o início, não me toquei. Gritava nossa protagonista em desespero, encurralada como uma bola de beisebol pelas mãos do meretriz, era um aproveitador em sua visão. O que ninguém sabe,
é que por baixo dos panos o desocupado do homem estudou o melhor jeito de se segurar uma galinha. Sim, ele estudou. Agarrando de forma confortável, a galinha estranhou aqueles movimentos, apesar do conforto. Os próximos atos do príncipe resultaram em um barulho ensurdecedor de galinha caipira, como se estivesse sendo decapitada viva para ir para dentro da panela. Assustador, nojento, psicopata, horripilante e estranho, essas são as melhores palavras para se definir o primeiro, e talvez último, beijo dos protagonistas. Era como se aquele importuno tivesse sugado todas as energias vitais da princesa, era claramente um golpe. Ou será que havia dado certo? Seriam os sintomas da maldição se quebrando? Todos se encaravam. Será que era agora? O sofrimento e a palhaçada ia chegar ao fim? Claro que não! A história precisa de enredo, jamais seria fácil assim. O ajudante do príncipe começou a bater palmas, isso fez com que a princesa ficasse confusa. Palmas para o show que foi aquela vergonha? Não, palmas para o príncipe, que não era condenado a ser o herói de uma galinha, apesar de enfeitada, quase selvagem. Mas não era possível, tinha que ter dado certo, pensava a nossa protagonista. Estava tudo roteirizado, seria a história perfeita. Mas a história da princesa não era como qualquer outra. O príncipe, de fato, não havia quebrado a maldição, pois os chulés de galinha continuavam presentes no local. Então eu não quebrei sua maldição, certo? Estou livre? Perguntou a majestade. Pelo seu mix de emoções estampadas no rosto, não se dava para dizer como ele exatamente se sentia em relação a isto. Se sentia aliviado? Feliz? Envergonhado de ter fracassado? Triste de não ser o centro das atenções? Não completamente, o ajudante completou a indagação do príncipe. Cheque-mate! O ajudante estava certo, agora nossa galinha estava decorada com um lindo bumbum dourado, em homenagem à sua vida amorosa atual bandida, de certo. Que bagulho é esse? Pensava o príncipe. Todo aquele show, por uma bunda dourada? Iria soltar ovos dourados agora? Ou era uma pegadinha do mago? Tinha beijado um homem? Por outro lado, a nossa protagonista estava arrasada. Aquele ser, desprovido de intelecto e modos era o seu herói, só podia ser um castigo de vidas passadas. Mas como podia ser um herói se era um fracasso em tudo o que fazia? O príncipe explicou que teve um duro treinamento quando mais jovem, e possui habilidades ocultas, tanto que o apelidaram de herói. Todos na sala riram. Como o apelido de alguém poderia ser herói? Era muita vergonha em uma vida só, nada era normal na vida desse cara, mas é justo, um apelido anormal para uma pessoa normal. Mas logo nossa loira voltou a se lamentar, como um apelido podre poderia definir se alguém é realmente um herói histórico? Eram tantas perguntas. E todas essas perguntas e lamentações eram respondidas pelo tal príncipe, que revelou para a galinha que ela estava atrasada na parada, todos exceto ela sabiam que na linha de sucessão, ele era o imperador. Não apenas um imperador, mas sim o imperador, de acordo com ele mesmo. Estava acima de todos, por isso mesmo com atitudes duvidosas, ele continuava sendo respeitado. Praticamente derrotada, com um fio de esperança, a galinha pergunta se há uma pequena possibilidade de ter sido o beijo de Shen o responsável pela mudança em seu bumbum. A resposta foi um não seco. Pois é, a galinha iria ter que engolir a seco o seu destino. Não satisfeito, o imperador continuava a humilhar o pobre animal, dizendo que agora sim não havia dúvidas de que era maga da maldição, ou o mago, estava se fazendo de salame. As humilhações não tinham fim, e o ajudante da majestade sabia que isso resultaria em outro show de brigas, no qual pessoas normais apenas escutaram tantos cacarejos, que confundiriam o palácio com um restaurante caipira. Bom, dito e feito. O dia novamente havia terminado de forma selvagem. Com o ajudante mais uma vez pensando em escrever uma carta de resignação. Mais um dia no reino de Croécia, onde a princesa de Cien e o imperador de Croécia tinham assuntos diplomáticos a tratar. Falavam sobre o rio que havia no meio do rio de Cien. O imperador relembrava que apesar do rio não ser apenas de Cien, a princesa não tinha cuidado muito bem dele, e gostaria de uma indenização. Se o reino da princesa conseguiu destruir um rio que estava em meio ao seu reino,
Qual seria o próximo desastre natural que iriam causar? A galinha sabia que tinha pisado na bola com o rio. Talvez não tivesse tanta moral assim para governar sozinha. O imperador a tranquiliza, não é como se fosse completamente sua culpa, havia literalmente uma maldição em seu reino. Claro que seria muito bom para as plantações de Croácia se voltasse a chover, ou se o rio fosse liberto para importação e exportação. Mas a princesa era uma galinha, nem seu próprio corpo, e peso, tinha mais, não como se pudesse fazer muito sozinha. Sendo assim, o homem levanta-se para terminar a conversa. Com um pouco de pena da bolota peluda, o homem decide continuar a negociação no dia seguinte. Após isso, foi tratar de outros assuntos importantes, afinal, ele era o imperador. Mas em sua sala de estudos, o rapaz passava por apertos. Eram muitas negociações diplomáticas quase impossíveis de resolver no reino. Lembrando-se assim do dia em que ficou ciente que a maldição do reino vizinho estava descontrolada. Eram lembranças ruins. Muito ruins. Tudo começou com uma reunião com os parlamentares. O assunto era sobre a maldição. Depois de 100 anos, ela estava avançando, destruindo a fauna e a vida da população do reino de Croácia. Era uma reunião tensa sobre soluções, mas tudo passou dos limites quando um nobre sugeriu que sacrificassem a princesa, na qual era amaldiçoada, no dia de seu aniversário. O imperador não apoiava tal tirania. Nunca apoiaria aquela ideia, pensava consigo mesmo. Assinou. Carimbou, e isso fez com que mandasse de arrasta para cima, ou melhor, demitisse aquele nobre. Já em outro cômodo do palácio, alguém havia se emperiquitado. Inxalá, com muitas joias e muito ouro. E lá estava ela, a princesa Sória, do reino de Ciem. Estava a caráter de uma digna princesa, seu corpo de galinha era apenas um detalhe. Era apenas um detalhe apenas para a galinha, pois pessoas normais não possuem psicológico suficiente para levar a sério um animal de rancho vestido. Era humilhante, nem mesmo com adornos que custasse mais que a carreira daquele braço direito, ele conseguia lhe respeitar. O rapaz havia chamado a princesa para a biblioteca, era um assunto importante que gostaria de compartilhar. A galinha não era apenas uma tchutchuca em sua época de ouro, ela também era uma exemplar usuária de magia, e como uma princesa influente, escreveu vários livros para registrar suas conquistas e compartilhar seu conhecimento. Era aí onde o ajudante queria chegar, ele gostaria que ela lembrasse dos seus feitiços nesses livros. A galinha topou a ideia, vai que algum detalhe desses livros poderia quebrar essa maldição. Trato feito, o rapaz correu para achar os livros em sua assinatura. Os livros continham uma escrita muito estranha, então ele queria que a moça traduzisse essas escrituras, para que ele pudesse estudar uma alternativa para a maldição. Claro que você não entenderia, querido. A galinha soltou em tom misterioso. Que mago não protegeria suas relíquias? Nossa protagonista não era como qualquer outra, era muito sagaz. Ao abrir e desbloquear magicamente um de seus livros, uma luz dourada vindo do mesmo começa a se expandir pela biblioteca. Era uma magia top de linha. Porém, a luz foi ficando cada vez mais intensa, até que tornasse a biblioteca em um clarão que cegou a todos que estavam no local. Eram vários cegos em um tiroteio. Após alguns segundos de conjuntivite, algo extraordinário aconteceu, o ajudante estava de boca aberta com o que via em sua frente. Em meio aos livros empoeirados, havia um par de mãos delicadas, com os pulsos recheados de pulseiras douradas. Um vestido brando de seda cobria aquele corpo de pele pálida. A princesa se sentia estranha, era uma sensação como a verdinha nos dá. O corpo formigava, não parecia como de costume. Ao tocar-se para verificar se não havia soltado um feitiço flamejante sem querer e se derretido toda, percebeu algo encantador. Não é possível, sussurrou a princesa. Seu corpo estava de volta. Era real. Adeus piolhos, unhas mal feitas no pé, cheiro de granja e fezes incontroláveis. Seu lindo corpo estava no pedaço. O braço direito do imperador precisava levar aquela notícia rapidamente para o mesmo. Não importa que ser insignificante estivesse na sala, teria que rapar dali imediatamente, e assim foi feito. Apenas por 5 minutos? O imperador indagou. A nossa loira não teve sorte por tanto tempo,
Ela havia recuperado o corpo apenas por 5 minutos. Após soltar seus fogos de artifício, ela voltou ao corpo gordo e de cheiro característico. Com esta informação, a Majestade de Croacia lembrou-se do dia em que viu a galinha em seu verdadeiro corpo, através de uma bela pintura. Será que a princesa era tão charmosa na vida real quanto na pintura? Era de se duvidar, pois as pinturas costumavam ser um golpe de maldade. Era muito Photoshop. Mesmo assim, não aguentou a fofoca pela metade e teve que perguntar ao seu braço direito se ela era bela. Foi no impulso, como todas suas outras decisões. Ele nunca foi um cara de boas decisões. Rapidamente arrependido de sua petulância, fingiu que era apenas uma brincadeirinha, uma tática velha, que não enganava ninguém. Se havia beijado a princesa, por qual motivo apenas uma parte de sua maldição foi quebrada? O ajudante logo respondeu à dúvida de seu imperador. O beijo precisava ser de um amor verdadeiro. Nosso protagonista não gostou nada de saber disso. Que besteira! Dizia o imperador, na frente de um homem que já estava casado há 3 anos por amor, já tinha 2 filhos no compromisso no qual o próprio imperador havia ajudado a oficializar. Besteira, né? Besteira da parte de quem? Aquela poderia ser uma boa oportunidade para trazer finalmente uma rainha para o reino, já que o imperador não passava de um virgem, careta e cada vez mais próximo da meia-idade, péssimo exemplo para a juventude do reino. Se ele quebrasse a tão famigerada maldição e trouxesse a única sobrevivente de uma família real inteira, ele se tornaria uma lenda viva, que duraria centenas de gerações. Esse seria o único jeito de melhorar sua reputação, que atualmente era podre. As pessoas poderiam fazer tantas homenagens para amaciar seu ego ferido. Como também poderia ter os seus atos eternizados em livros de história. Todos esses pontos foram trazidos à mesa pelo braço direito do imperador. Seu amigo falava tão rápido que deixou o invasor estático, parado em pé. É como se ele estivesse jogando The Sims consigo. Com um sorriso danado, é óbvio que o ajudante estava curtindo aquela situação, estava tratando a situação como um simulador de encontros online. Mas logo o rapaz tranquilizou a sua majestade, ele apenas queria retribuir o favor que o imperador fez, quando ajudou a ficar junto de sua esposa. Retribuindo um favor que nunca ao menos havia sido pedido, era só para implicar mesmo, isso deixava o nosso protagonista de boca aberta. Inevitavelmente lembrou-se do dia que teve que ajudar seu parceiro no primeiro encontro. Ele tinha uma aparência séria nos dias atuais, mas no seu primeiro encontro ele caiu no plano do parceiro e se afogou como um peixe fora da água no rio, só para fazer a crush rir. Adivinha só? O plano deu certo. Por isso seu ajudante insistia em retribuir esse favor de juntar 2 pombinhos. A felicidade do braço direito era tão contagiante que chegava a cegar. Afinal, não era uma ideia tão podre. O imperador já estava cansado de procurar uma moça nobre para se tornar a rainha, as candidatas eram todas barangas, difíceis de defender. Sendo assim, o mesmo perguntou por onde andava a princesa, ela estava sumidinha naquele dia. Porém seu ajudante não tinha boas notícias sobre ela. Ela estava de luto, luto pelo seu corpo que havia morrido novamente. A galinha entrou em um episódio depressivo, se tornando uma típica sad girl de 2020, ela não queria sair de seu quarto, estava trancada no mesmo. Por que não vai visitá-la, majestade? Sugeriu seu ajudante. Talvez uma visita faria ela sentir outro sentimento para esquecer a tristeza, como raiva e nojo. Mas por qual motivo o ajudante havia mudado de ideia sobre a união da princesa e do imperador, era algo a se duvidar. A princesa Sora havia amolecido o coração do braço direito, pois a mesma, mesmo com toda sua desavença com o reino de Croacia, sugeriu ideias para resolver a seca e evitar a fome, pensando no sofrimento de pessoas inocentes. Na opinião do ajudante, Sora deveria ser levada a sério nesse quesito. Afinal, mesmo naquele corpo gordo de galinha, ela continuava sendo uma grande usuária de magia, e a única sobrevivente de uma família inteira. E poderia ser o jeito mais leve de tornar-se em parte de Croacia, certo? Completou o imperador. Mesmo topando com o plano, o imperador ressaltou apenas um ponto. Ele havia esquecido de considerar a opinião dele mesmo antes. Tudo tinha que ser sobre esse cara, impressionante. Ele havia esquecido de considerar a opinião dele mesmo antes.
Será que Croácia era um reino tão desesperado no qual o imperador precisava de um casamento forçado? Se pegassem os prós e contras, sim, era viável casar com a princesa, mas como era sobre seu casamento, queria pelo menos dar a última palavra, mas nem sempre conseguimos o que queremos, não é mesmo? Depois de passar a obra inteira de palhaçada, finalmente o imperador pensava algo sério, apesar de concordar com o plano, estava se sentindo sacrificado. Como prometido, o imperador passou no quarto alugado da galinha no palácio. Mesmo chamando sua atenção diversas vezes, ela não o respondia. Ela estava no modo sad girl, mas mesmo assim o invasor continuou comentando sobre o que havia acontecido na biblioteca, no objetivo de acender novamente uma luz de esperança na galinha bolota. As tentativas de interação do homem não tiveram sucesso, como muitas outras de sua vida. A galinha gorducha estava em um tipo de hibernação, mas não por comida, e sim por tristeza. Com uma carta na manga, literalmente, ele mostra para a dama de penas um contrato que poderia ser de seu interesse, como água a alguém em seca. O plano deu certo, a atenção de Sora havia sido chamada, mas o homem não a deixou nem sequer tocar no contrato. Neste papel havia um acordo, que Cien seria livre, com seus próprios direitos, seria um reino independente. Desde que a maldição fosse quebrada e o rio fosse recuperado. Essa cláusula desanimou novamente a princesa, ela não estava com mal vontade de quebrar aquela palhaçada, ela simplesmente não tinha poder o suficiente, mas aquele imperador possuía apenas piolhos na cabeça ao invés de um cérebro. Mas não era só isso que a entristecia, ela também não fazia ideia do que era amor verdadeiro, o que era necessário para quebrar a sua maldição. Você já se apaixonou, imperador? Pergunta a moça. A resposta era um não bem claro, não existia maior virgem no reino. A pergunta assustou o homem, que tinha uma autoestima considerável, já achava que a moça estava se jogando para cima de si. Cansada de ter que agir como uma professora para um marmanjo que tinha a mente de uma criança. Teve que explicar letrinha por letrinha, que apenas queria uma opinião sobre amor verdadeiro, já que não tinha conhecimento sobre. Era uma galinha livremente safada. Pensamentos rondavam pela cabeça da nossa galinha. O amor era muito abstrato? Tinha cheiro? Só poderíamos amar apenas uma pessoa na vida? Nenhum pensamento que tinha sobre o amor, em nenhum mesmo, ela conseguia se imaginar com o imperador, tinha pavor só de ameaçar em pensar. Era tudo culpa daquele mago dor nas costas, por culpa dele estava sendo humilhada daquela forma, só de pensar a galinha surtava. Se o encontrasse nos dias de hoje, não iria ficar barato, estava jurado de morte, e quem o mataria seria ela mesma, nem que fosse com uma peste de carrapatos. Então o que lhe faz triste nesse momento é não ter conhecimento de amor verdadeiro. Besta, pensou o homem. Claro que sim. Amor verdadeiro para uma galinha de mais de 100 anos, ainda por cima, solitária, é algo impossível de ter conhecimento. Amar é diferente de uma ficadinha, basicamente. O imperador se estressava com aquele pensamento, pois queria que pelo menos alguém se importasse com seus sentimentos. Como se ele fosse uma Madre Teresa, era hipócrita. Nervoso, ele sabia que não poderia ser o verdadeiro amor real oficial da galinha, e não que quisesse muito, mas parecia a única opção. Assim como a condenada galinha, queria ser livre, leve e solto desse destino, mas quem poderia substituí-lo? Depois de quebrar uma pequena parte de sua maldição, a galinha aumentou suas opções de comunicação, mas ainda eram extremamente finitas, já que conseguia se comunicar apenas com magos. De forma triste, a magia já estava com a corda no pescoço naqueles tempos, fadada à extinção. Se seu ajudante não fosse casado, poderia mandá-lo fazer aquele serviço sujo. E o imperador ainda diz que não é tirano. O coitado do ajudante sentiu a orelha esquentar, alguém estava pensando nele. O tirano até tentava pensar em uma estratégia, o que para normalmente já é complicado para si, mas é pior ainda quando há uma galinha dando chilique do seu lado. Desistindo de propor alternativas, o homem chamou a atenção da galinha e começou sua proposta. Tentando surpreender a moça, sem sucesso, coloca a mão em seu rosto de forma delicada, e lhe faz uma pergunta. Você faria de tudo para quebrar essa maldição? Pergunta o homem. A galinha sabe aonde o homem queria chegar, ela só não entendia o motivo daquele virgem estar tão sério,
sendo que ele já sabia que a resposta seria não. Mas pensando melhor naquele contratozinho tentador, a resposta era sim. Então vamos tentar, afirmou o imperador. Tentar o quê? Aquele cara era insano, um verdadeiro repelente de mulheres, até uma galinha era capaz de espantar. Neste momento, meu coração está cheio de amor para você. O homem queria ser charmoso, cheiroso, chavoso, tiro certeiro, mas jamais iria conseguir. O comportamento daquele cara parecia a do famoso maníaco do parque. A princesa estava enojada. A ideia lógica do princípio consistia em pensar que um beijo era equivalente a 5% da maldição, então se dessem 100 beijos estariam livres daquele pesadelo nupcial. Então vamos dar 100 beijos. Ele não iria desistir, aquele homem era louco. A galinha agora entende o motivo daquele cabra velho não ter uma rainha, e pior, ainda ser virgem, tudo na vida há um motivo. Do jardim do castelo, ao lado de fora, o silêncio dos insetos e da natureza foi atrapalhado pelos gritos do imperador. Ele apanhou de uma galinha. Todos torcem por você, imperador. Esta é a Lady Maybelline, a esposa do guarda-costas do imperador, que havia marcado um chazinho com a majestade no dia seguinte, apenas para dar aquela fofocada. Inclusive, sobre fofocas, várias corriam pelo reino sobre o imperador. Mas é impossível ser diferente, este rapaz é uma pessoa naturalmente polêmica. A mulher era diferenciada, era conselheira do imperador, na qual todos temiam. Maybelline estava curiosa sobre as poucas e boas do castelo, queria saber mais sobre a princesa e o seu quarto. Afinal, o homem havia sido expulso na base da porrada do quarto da princesa. Ele estava com vergonha. Graças ao comportamento selvagem da galinha, sua reputação já começou bem no reino, ao qual todos concordavam que o imperador merecia umas poucas e boas, já previam que seria a rainha perfeita. Afinal, remédio para um louco é um louco pior. Feliz com a ideia de finalmente ter uma rainha no reino, Mabielle relembra de uma tal senhorita Sherian. Obviamente, o repelente de mulheres não conseguia lembrar dessa senhorita. Por que devia se lembrar de uma moça qualquer? Teria cometido alguma barbaridade? A resposta é sim. Havia ofendido, perguntando se ela gostaria de matar a própria família. Pois é, difícil. O homem tenta justificar o injustificável. Ele relembra que a mulher gostaria de abandonar a própria família e o seu reino apenas para se tornar a sua rainha. Não que essa fosse uma boa desculpa para a boca podre que ele tinha. Mas depois de tanto errar, o charlatão decidiu acertar. Para não falar mais besteiras, decidiu calar a boca com um monte de chá. Relembrando do passado, o imperador teve esse comportamento espanta-mulheres por conta de ser muito grato à sua família. Quando pequeno, estrategicamente seus pais o ajudaram a ser amigo de outras crianças de outros reinos. Quando atingiu a idade certa, ele foi mandado para a guerra representar o seu reino, logo, seus amigos de reinos vizinhos se tornaram aliados. E isso foi crucial para sobreviverem e vencerem a guerra. Uma das únicas pessoas que sabiam dessa estratégia era a conselheira do imperador, por isso, o respeitava. Mas o imperador não era o único respeitado no reino. Agora a galinha também era pela nobreza, como uma vingança por todo o histórico das grosserias com mulheres do imperador. Apesar da força de bons comentários para a princesa Sória, havia comentários que tinham mais força. A seca do sul de Croécia precisava acabar junto da maldição, era um tema de urgência. Isso era percebido por cartas recebidas pelo castelo. Mesmo com tantas questões políticas, o virgem só conseguia se lamentar pela má fama entre as mulheres. Esse comportamento foi cuidadosamente analisado pela conselheira, e ela já tinha o seu veredito. Como dito antes, ela era diferenciada, era sagaz. O príncipe precisava já de uma companhia, virgão perto dos 30 anos era lamentável. O quarto emprestado para a princesa em forma de galinha era motivo de muita fofoca no palácio, seu quarto era um show, tanto de circo como de horrores. Esta manhã mesmo, a galinha cacarejava e quebrava as coisas sozinhas de raiva. Rasgava tudo com suas garras, furiosa com o imperador, aquele cara era um insano, pervertido e sem vergonha, e pior, a galinha dependia da ajuda daquela coisa para ser livre. Era uma tortura pior que a própria maldição. Eu odeio aquele cara.
A galinha não tinha limites na quebradeira, era como se estivesse se transformando em um Chester, cheia de hormônios para ficar mais forte. Amaldiçoando o suposto pervertido, a perigosa usuária de magia o amaldiçoa com palavras, desejando que ele se tornasse impotente, um elefantinho murcho para sempre. Após o chilique, a galinha, mais calma, pensa em um bom pedido de desculpas para os guardas ao lado de fora do quarto. Deve ter sido bizarro escutar cacarejos e um quarto sendo destruído. Com uma lapada bem forte no próprio rosto, ela tenta acabar com a cegueira do ódio e acordar para a vida. Ela precisava agir sobre aquela situação. Mesmo demonstrando a raiva por conta da humilhação, ao fazer isso, passava por mais humilhação, pois o imperador havia enchido de funcionárias para ficarem de bituca no seu movimento. Não havia possibilidade de aceitar tudo aquilo, ela estava decidida a achar outro homem. Um homem, não um moleque. Só de pensar na palavra do moleque, suas penas se arrepiavam das patas até o bico, pois a cara amedrontadora do monstro daquele reino vinha em sua mente. Era uma ameaça para a sociedade civil. Estava com traumas, cicatrizes emocionais, que jamais seriam completamente curadas. Decidida, bateu o pé no chão para aquela situação. Iria lutar contra. Seu destino não poderia ser tão cruel. Caminhando em pequenos passos de galinha, nossa protagonista sai em sua jornada pela terra desconhecida, ou melhor, a parte de dentro do castelo. No meio de sua jornada animal, a galinha resmungava, inconformada. E daí que ele é bonitão? Pessoas bonitas demais são uma armadilha. Uma armadilha para almas inocentes como a minha. A princesa não precisava de um herói bonitão e garanhão, ela precisava de um homem gentil, com modos, que pedisse permissão antes de atacar sua cara com lambidas, ou melhor, beijos. Queria um homem para casar e ter 3 filhos, não para se atracar. Serei amada, enquanto reconstruirei o meu reino. Discursava a galinha, em uma língua ao qual só ela mesma poderia entender, assustando os funcionários em sua volta. Não como se fosse sem querer, era um de seus objetivos. Uau, isso foi incrível, majestade! Elogiou a camareira do quarto. Incrível? Que viagem era aquela? Lavagem cerebral? Ou o salário era acima da média? De qualquer forma, era assustador aquele tratamento. A princesa não gostava de ser paparicada à força, era uma pessoa normal, apesar do corpo. Não tinha os mesmos fetiches que aquele tirano. Tentando sair do quarto, desesperadamente, sem mãos com dedos, aquela situação lhe causava muita vergonha alheia. A galinha estava esculhambando todas as gerações da família daquela camareira, na qual só conseguia ouvir alguns cocoricós, e ainda achava fofo. Tratada como um pet, finalmente conseguiu ter a porta aberta para seguir sua jornada. E não queria companhias nessa jornada. Após muito andar, a galinha se encontra desmotivada em uma sala completamente sem propósito, servindo apenas de decoração para aquele castelo enorme. Fetiche de ricos. Nossa protagonista não se encontra muito bem psicologicamente nesses últimos capítulos. Novamente ela estava tendo outra crise de periquito, pois não estava achando nenhum outro mago naquele lugar enorme. Ela precisava de um banho de água fria para se acalmar, mas só tinha chá à sua disposição. Pelo menos poderia servir de repelente para piolhos. Um chá servido pela funcionária que a seguiu. Suas pernas eram curtas demais para fugir daquela amante de animais. Ultimamente, a galinha estava sendo bem tratada, devia ser por conta das mensagens com soluções para a seca que enviou para o sul de Croácia. Porém aquele tratamento forçado a deixava desconfortável. Aquele tipo de hospitalidade invasiva não fazia parte de sua realidade, luxos não faziam parte de sua realidade, não a fazia bem, era uma simples galinha camponesa, digamos assim. Tristemente, encarava seu chá enquanto pensava nestas questões. No dia seguinte, a galinha estava derrotada, decidiu olhar para a cara do tirano mais uma vez. Já que ele era o dono do barraco, deveria saber sobre tudo o próprio barraco. Ele repetia que mana e aura estavam escassas, essas eram as energias dos magos, mas como era possível isso? A galinha não assemelhava, ela não tinha se atualizado sobre a situação do mundo fazia 100 anos, estava perdida na praia. Ele explica que até gostaria de conviver com mais magos no palácio,
mas todos do reino haviam sido mandados para o sul do país por conta da seca. Sendo assim, não sobrava um fio de cabelo de algum mago naquele palácio. Derrota para a princesa. Ele deveria ter no mínimo informado sobre isso antes, evitaria muitíssimas humilhações em sua vida, mas parece que esse era mesmo o objetivo daquele insano. De qualquer forma, o imperador não estava ali para brigas, pois sabia que ia perder. Ele estava presente para apresentar uma pessoa para a galinha. A pessoa, de acordo com as próprias palavras do imperador, era um presentinho. Poderia ser facilmente confundido com um escravocrata. Em passos firmes, o tal presente se aproximava. Como aura e mana pareciam ser coisas parecidas, o homem decidiu presentear a princesa com uma guarda-costas. A galinha reclamava, mas não parecia que a guarda, chamada Mega, entendia 100% a linguagem da princesa. Não era fluente ainda. Aquele cara era completamente louco. Havia achado uma guerreira que usava aura apenas para proteger uma galinha? A galinha já não sabia mais que absurdos esperar de alguém tão desocupado. Já o imperador estava se achando show de bola. Para ele, sempre era o melhor. A galinha, ainda sem acreditar, começou a ligar os pontos. O maluco havia contratado alguém elite da CLT para um serviço vergonhoso. O salário deveria estar valendo a pena mesmo. Pena. Pena e dó eram as únicas coisas que a princesa conseguia sentir daquela funcionária. Com um sorriso falso, aquele que quem trabalha com o público conhece bem, Mega afirmava estar muito feliz em seu trabalho. Então, novamente se começou uma discussão. A aura humana não era ideal de ser misturada, se tornava inútil, logo era um desperdício de recursos humanos fazer a pobre Megan trabalhar daquele jeito. Era mais útil vendê-la para o reino de Cien. A galinha defendia que seria como uma simples imigração, irritando o homem com aquelas ideias de roubar seus cidadãos. Enquanto a galinha e o imperador se digladiavam em palavras, cada um defendendo seu país e a sua qualidade de vida, a guarda-costas ficava lá, de vela, sem trabalhar, sorte para ela. Era contratada para a ação, e não para ser psicóloga. A galinha defendia, já que iriam se juntar mesmo, o que era dele também era dela e vice-versa. Novamente, o palácio encerrava sua tarde em meio a sons de um curral. No fim da noite, a galinha marchava com suas coxas gordinhas pelo palácio. Ainda não acreditava na besteira que aquele imperador tinha feito. Ela era uma galinha que sabia cuidar de si mesma. Se ele quisesse dar um presente, poderia ser flores, chocolates, mas não, aquele cara não tinha uma ação normal. Opa! Um momento, replay. Uma galinha? Ela havia acabado de chamar a si mesma de galinha? Que decepção consigo mesma, estava se acostumando já com seu destino selvagem. Aqueles pensamentos todos a distraíam por tempo demais, não reconhecia mais aquele corredor em que se encontrava. A galinha estava oficialmente perdida, uma pequena bola branca em um corredor exageradamente longo. Será que estava sonhando? Tinha alguma alma viva ali? Gritos e xingamentos vinham da ponta do corredor, suas penas chegaram a arrepiar. Como uma boa fofoqueira, decidiu investigar de fininho o que estava acontecendo naquela porta ao fim do corredor. Parecia ser um babado quente. A estatura de uma galinha é baixa, então a única coisa que enxergava era um monte de pés,